Às vezes a gente tem a impressão de que esse assunto é para quem não conhece Deus, para quem não conhece a Bíblia. Mas, se você encontrar alguém opositor ao que nós aprendemos aqui na Bíblia, aprendemos na igreja, e você não tiver argumentos para falar com ele a respeito desse assunto que nós vamos tratar aqui, você pode estar colaborando para que essa pessoa descreia da Bíblia e, consequentemente, dos ensinamentos. Eu queria, para começarmos, embora a imagem não está lá grandes coisas aqui, mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui, nessa imagem. É uma cabine de um avião. Deem uma olhada quantos botões, quantos instrumentos. Pensem quantos fios tem por trás disso. Pensem que tudo isso está encaixado dentro de uma estrutura, de uma aeronave. Isso não só tem que sobrevoar, como tem que dar todas as informações necessárias para o piloto fazer o voo em segurança. Agora, a pergunta que vem é o seguinte: se alguém dissesse para você que esse avião, que essa cabine não foi planejada, mas que surgiu daquele jeito assim, do nada, por acaso, ou mesmo como fruto de uma grande explosão, o que vocês acham? Não parece loucura? Mas vamos continuar. E quem fez? Os engenheiros, os designers, cientistas que construíram isso. Como vocês acham que ele se sentiria se você dissesse: isso aí surgiu por acaso, isso aí não deu trabalho nenhum, isso aí jogaram lá no liquidificador e saiu pronto. Agora vamos considerar essas maravilhas aqui. O que vocês acham que agora o Criador dessas maravilhas vai pensar se alguém disser que isso surgiu por acaso? Nós, como seres humanos, dizemos que isso é uma criação, certo? Isso é uma criação do homem. E será que isso seria apenas fruto de uma evolução? Aqui, vou citar vários exemplos. Isso é uma criação, é um processador de computador. Mas existe um outro processador que está aqui na nossa cabeça, que aqueles que defendem a tese da evolução e não do criacionismo acreditam que isso chegou a ser o que é hoje por acaso e começou do nada também. Isso é uma lente, uma máquina fotográfica, uma criação do homem. Mas isso daqui surgiu por acaso, do nada. Isso, uma criação. E isso, por acaso. A imagem está escura. Me perdoem porque o projetor não deu para ver. Mas aqui é uma formação de gansos voando. Só o do meio que está na direção do sol que está aparecendo aí. Eu acho que vocês conseguem ver. O homem chegou a conseguir criar um avião que plana no ar. Mas antes disso já existia o beija-flor, que não só plana, como voa para trás, para frente, para cima, para baixo, e pesa cerca de 100 gramas. O ovo dele é do tamanho de um grão de ervilha, o ovo do beija-flor.
Bom, por que esse tema é tão interessante? É que eu estava comentando com o Mateus, e o Mateus também vai me ajudar em alguns pontos. Bom, a origem da vida, ela não só determina de onde viemos, mas também para onde vamos. E isso é importante para nós. Nós temos que saber falar, saber entender não só para nós, mas também saber explicar esse assunto. Ellen White, no livro Educação, página 17, ela diz: a verdadeira obra da educação continua preparar jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem, que é o que a escola, a faculdade quer que as pessoas sejam, meros imitadores de outros. Tem lá as matérias e você tem que responder de acordo com o que eles falam. Você não tem autoridade para falar diferente. Muita coisa vai depender do ponto de vista. Essa frase é interessante, ó. Quem se assenta no fundo de um poço para contemplar o céu, há de achá-lo pequeno. Tem uma imagem aqui, como se você estivesse no fundo do poço, olha o tamanhozinho do céu. Então, tudo depende do ponto de vista. Se você quiser olhar para a tese da evolução e defender ela, você vai usar argumentos, você vai encontrar argumentos. E se você quiser crer que foi Deus que criou, nós temos argumentos também. E nós vamos aprofundar um pouco mais aqui a respeito. Começando pelo universo. De onde veio tudo isso? Só o que nós podemos enxergar, não é nem a olho nu, é com um telescópio muito poderoso. Os homens já conseguiram descobrir que o diâmetro do universo observável é de cerca de 27,6 bilhões de anos-luz. Significa o seguinte, que se você viajasse na velocidade da luz, você ia demorar 27,6 bilhões de anos para atravessar o universo de um lado até o outro. Não é nem dar a volta, não, é só atravessar. Como se fosse atravessar aqui, do começo até o fim dessa sala. 27,6 bilhões de anos-luz. Isso eles mesmos calculam isso. Não é dados meu, não. Então seria mesmo o universo fruto de uma explosão? Será que é possível uma coisa tão grande, tão complexa, ser apenas fruto de uma explosão? Mas não vamos responder ainda não. É teoria ou é ciência? Nas escolas é ensinado como ciência, como conhecimento, como algo que é preciso, que é exato. Mas, na verdade, quando você debate isso com pessoas realmente entendidas, eles mesmos são obrigados a reconhecer que não passa de teoria. Sabe o que é teoria? Mateus, me ajuda a responder. O que é teoria? Então, você junta alguns dados, né? E a partir desses dados, você começa a tirar conclusões, né? E essas conclusões, elas podem tanto estar certo ou não. Você pode ter se equivocado na hora de interpretar os dados que tem na mão. Isso. E o interessante dessas conclusões é que, quando se usa a palavra teoria, muitas vezes a gente mesmo não presta atenção, mas é dito assim, a teoria da evolução. A teoria é algo que alguém defendeu, alguém criou essa ideia, é uma ideia de explicação da origem do universo, mas nunca foi provado. Por mais que eles tentem provar por isso ou por aquilo, é muito frágil as explicações. Eles mesmos, os cientistas, reconhecem que não passa de uma teoria. Agora, a parte da criação, não vamos nos enganar, irmãos, perante a ciência também é só uma teoria. Vamos tratar as coisas como iguais, tanto a criação como a evolução, como uma teoria, apenas uma ideia que pode ser testada, que pode ser provada. E aí nós vamos aprofundar um pouco mais e ver qual teoria é mais plausível.
O darwinismo, que é basicamente a teoria da evolução, é a teoria, então, do naturalista inglês Charles Darwin. E para entender melhor essa questão e por que a teoria de Darwin ela teve tanto sucesso, nós temos que voltar no século XIX. O que aconteceu no século XIX? Quando Darwin publicou a sua obra, o centro, digamos assim, do universo, da Terra, o centro científico da Terra, se localizava na Europa, mais especificamente na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, teve debates na época para discutir esse assunto. Darwin criou a teoria, ela não foi aceita assim de imediato por todo mundo. Mas quem que foi defender o criacionismo foi a Igreja Católica, né? A Igreja Católica defendeu, através do bispo de Oxford, Samuel Wilberforce, ele apelou, em vez de ele usar argumentos plausíveis, ele apelou, ele perguntou, por exemplo, para o adversário se ele era parente do macaco da parte de mãe ou da parte de pai. Então ele ficava fazendo piadinha, não usou nenhum argumento válido, enquanto o outro, o oposicionista que trazia a tese da evolução, ele apresentou alguns fatos que pareciam ser bastante plausíveis para a época. Então, foi um erro da igreja ao usar esse tipo de abordagem. E essa teoria, então, darwinismo, ela teve sucesso no seu princípio muito mais pela fragilidade dos argumentos criacionistas do que porque essa teoria realmente tinha alguma coisa assim de muito grandiosa, muito importante que levasse a crer. Mateus. Queria pegar carona nesse ponto. Então, a maioria do mundo religioso, seja os católicos, os protestantes, eles usavam também uma argumentação seguinte: eles eram criacionistas que defendiam que os animais, o ser humano, surgiu da mão do Criador tal como está hoje nessa condição. Quer dizer, o leão foi feito para ser o predador, o outro para ser a presa. Então, esse tipo de ideia era totalmente equivocada. Então, eu tenho um texto aqui até do Espírito de Profecia, está na meditação Cuidado de Deus, e fala do homem, né, na sua condição quando saiu da mão do Criador. Diz que não houvesse Adão sido dotado de 20 vezes maior vitalidade do que os homens possuem agora, a humanidade, com os seus presentes métodos de vida, que constituem uma violação da lei natural, já estaria extinta. Então, é interessante você colocar isso, né? Esse era um outro ponto que a igreja, de modo geral, o mundo cristão falou errado. O animal, então, foi sofrendo adaptações, né? Todo o reino animal, devido que à entrada do pecado no mundo. De maneira alguma, né, nós sabemos que era o ideal do Criador que houvesse toda essa matança, essa luta de sobrevivência, né, entre o mais forte. A seleção natural que eles falam, né? Seleção natural e a cadeia alimentar, né? Então, justamente por ser tão frágil o argumento dos criacionistas, né, na época, vamos dizer assim, então, como diz aquele texto, o Ney, meu pai, o Zota, me lembra aí, o meu povo padece por falta de conhecimento, né? Então, foi isso que aconteceu lá no passado, no século XIX. Por isso essa teoria teve grande força. Mas vamos continuar. Aí houve um ufanismo em relação a esse assunto. Porque eles começaram a... vamos lembrar o contexto histórico um pouco das coisas. Teve a Idade Média, a Idade das Trevas, e a igreja oprimiu muito a ciência, todos aqueles que queriam procurar algum tipo de avanço, algum tipo de conhecimento. E depois veio a Revolução Francesa, liberou tudo, colocou a razão em lugar de Deus.
Darwin foi um dos que descreu de tudo. Ele teve até um problema pessoal, uma filha dele morreu. É uma filha mesmo, Matheus? Não estou falando bobeira? Me ajude, me corrija se eu estiver falando bobeira. Então, uma filha dele morreu, ele começou a buscar respostas, e a igreja não tinha resposta suficiente para ele. Ele embarcou num navio e começou, cada ilha que ele parava, ele pesquisava, via um pássaro diferente, via um animal diferente, e aí ele começou a criar essa teoria. Então foi através de uma descrença que ele teve, de uma desilusão, que ele desenvolveu essa teoria. E aí as pessoas que se seguiram criaram uma blindagem, um ufanismo em cima dessa teoria. Por exemplo, aqui nós temos um trecho da revista Ciência Hoje, de julho de 2009. Olha só o que ela fala, ó. Mais de 1,5 século depois, a obra de Darwin se mantém atual e poderosa. Ela sobreviveu a todos os testes a que foi submetida desde a sua origem. É feita uma blindagem da mídia a respeito dessa teoria. Toda vez que você vê alguma coisa na televisão, você vê sempre falando a respeito disso daí. Nunca as revistas, as principais revistas, sempre puxa a sardinha para esse lado. É tratado a criação como conto de fadas. A liberdade de expressão ela é suprimida nas escolas, e não somente é permitido e incentivado esse aprendizado da teoria, volto a frisar isso, teoria da evolução, enquanto é ridicularizado e até proibido o ensino da teoria da criação, que é tratado como enganação. Então teve um governador, se não me engano foi do Rio de Janeiro, que quis introduzir o ensinamento de criacionismo na escola, embora nós também não sejamos favoráveis a esse assunto por outros motivos, depois nós podemos comentar, mas ele foi proibido por lei de fazer isso. Teve uma decisão judicial, uma liminar dele proibir, que diz que estava ensinando mentira. Mas a teoria da evolução é ensinada como se fosse a mais pura verdade. Não há nenhuma contestação. Tudo que eles falam é 100% maravilha. Tenta-se endeusar essa obra de Darwin, que chama A Origem das Espécies, que, segundo eles, suplantou o dogma da criação, como se realmente essa doutrina fosse apenas um dogma e não tivesse nenhuma evidência real de que existe um Criador, ou mesmo o design inteligente, que é uma outra tendência. Se o Matheus quiser me ajudar aqui, explicar um pouquinho o que é design inteligente. Eu sei que não podemos tomar muito tempo dos irmãos, eu quero passar rápido, mas o assunto é de suma importância, porque lá no mundo afora, não só o mundo descrente, mas até mesmo entre os religiosos, está todo mundo perdido nesse assunto. Mateus, então, explica um pouquinho, por favor. Como o Tiago falou, em realidade, nós temos alguns princípios em relação à separação da igreja e o Estado, né? Defendemos isso, o que faz nós pensarmos que escolas públicas em si, talvez não seria o ideal ensinar a teoria do criacionismo em si, que entraria sim no aspecto religioso. Até inclusive tem um outro ponto, né, nisso, que é que não existe nem professores sequer capacitados para passar então essa matéria do criacionismo. Se fosse como eu falei, o próprio mundo religioso não tem o conhecimento devido a respeito disso daqui. Se fosse ensinar, capaz que ainda ensinar coisas erradas, né? Por exemplo, a semana literal da criação, muitos não creem nisso, né? Se falam que são criacionistas e, no entanto, não creem que foi em uma semana literal que Deus criou essa terra. Então, devido a isso, existe uma outra abordagem que, ao decorrer do tempo, foi surgindo, que é a teoria do design inteligente.
ela não envolve especificar detalhes de como foi criada a Terra, mas envolve o fator de reconhecer que houve planejamento, houve inteligência por trás da criação do que existe na Terra. Então, a partir desse ponto, você não especifica de que forma exata, né, como que Deus criou exatamente, mas você reconhece as evidências que tem na Terra. E a de partir um ser superior, né? Isso. Algo mais, algo acima foi de nós. planejado e posto em prática por um ser superior. Certo. E outra coisa também é que dentro desse ufanismo deles, eles ignoram totalmente o fato de cada vez mais cientistas discordam já da teoria de Darwin. O próprio livro dele, esse livro que eu disse, A Origem das Espécies, já passou por cerca de 50 revisões. Cada descoberta que eles têm do DNA, disso, daquilo, é que se nós formos falar, o tema é tão longo que não seriam horas, não, seriam dias para a gente falar sobre tudo. Mas existe um site, que é esse aqui, ó, Descent from Darwin. Eles se juntaram, alguns cientistas estão fazendo um abaixo-assinado pela internet, de que exigindo que se faça um exame mais cuidadoso da evidência da teoria de Darwin para realmente explicar o surgimento da vida, a evolução das espécies, não ser mais assim tratado como uma coisa já definitiva, como é tratado. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando vai enfrentar alguém que é opositor da teoria da criação, primeira coisa que você tem que ter em mente, que você vai enfrentar eles, o nada produz nada. E nos textos, nas teses sobre evolução, é impressionante como, para tudo, eles usam palavras como apareceram, surgiram, evoluíram, surgiram casualmente, quase que por acidente. Não tem uma explicação científica mesmo, como aparentemente é dito. Por exemplo, um dos livros que explica a origem da vida, o livro Universo numa Casca de Nós, explica assim, olha, a vida parece ter originado nos oceanos primordiais que cobriam a Terra há cerca de 4 bilhões de anos. Como isso aconteceu, não sabemos. Eles mesmos admitem assim. Mas nós sabemos que não só existe algo, mas também as próprias leis da natureza e da ciência deixam de funcionar se você mudar o contexto da história, logo de início. Então, a teoria deles, já na teoria deles, nós simplesmente existimos. Eles não têm capacidade de explicar além disso. Outra teoria é a teoria do caos. Então, eles explicam que foram explosões, foram meteoros, explosões cósmicas, meteoros e átomos que foram se fundindo com moléculas e de repente surgiu a vida. Aí surgiu uma ameba, da ameba surgiu uma vida na água, da água de repente saiu para fora da água e começou a respirar, depois subiu na árvore e começou a voar. É mais ou menos assim a história. Mas nós sabemos que o caos ele só produz destruição. Uma explosão, uma enchente, um terremoto, um maremoto, qualquer situação de caos só produz destruição e nunca criação. Pode haver o quê? Mudança de cenário. Assim mesmo, a natureza, ela se recupera, mesmo com a mudança de cenário, ela se recupera. Em poucos anos você já tem árvores crescendo, não é bilhões, trilhões de anos, igual eles falam, não. Olha só, que dados interessantes nós temos aqui, ó. Fraudes e histórias mal contadas. Isso, eles não mostram, mas nós temos que saber.
A teoria do método de datação radiocarbono, o chamado carbono 14, basicamente é o cálculo da diferença do carbono 12 para o carbono 14. Resumindo, é assim, o carbono 12 ele tem uma camada que se permanece estável e o carbono 14 ele vai se modificando conforme o tempo. Aí eles calculam quanto tempo tem o 12, quanto tempo tem o 14, a diferença é a quantidade que aquilo ali tem de anos. Só que, nas contas deles, aqui eu tenho alguns dados bastante interessantes. Ó. A divergência é tão grande que é de milhões e bilhões de anos. É como se alguém perguntasse assim, Arlindo, quantos anos que eu tenho, Arlindo? Aí o Arlindo respondesse assim, eu acho que você tem entre 2 e 5 mil anos. A chance é grande de acertar, você não acha, Arlindo? E mesmo assim eles erram. Ó, um vulcão formou lava no ano de 1800. Eles pegaram essa lava e fizeram o cálculo com o radiocarbono e foram datadas, olha a data que eles deram, entre 160 milhões a 3 bilhões de anos. É fácil assim, até eu acerto. Árvores plantadas na proximidade de um aeroporto foram datadas por esse mesmo método que eles registram fósseis, essas coisas, foi datada como cerca de 10 mil anos, mas eles mesmos sabiam que não tinha mais do que algumas décadas, porque eles mesmos plantaram aquelas árvores ao redor do aeroporto. Mas o que acontece? O carbono emitido pelos aviões que passavam ali alterou essa circunstância. Teve até uma experiência que eu lembro que o meu pai contava, desde que eu era menino, de um cidadão que pegou um osso, né, e fez uma alteração química e deu para os evolucionistas lá testar, e eles dataram de não sei quantos mil anos. E o osso era recente. Ossos foram encontrados em cima de lenha, enterrado, em cima de lenha. E aí, quando eles foram verificar, no método de datação deles, os ossos eram mais velhos do que a lenha. Mas como isso é possível, se os ossos estavam por cima? Só se aconteceu alguma coisa extraordinária, como um dilúvio, assim, por exemplo. Essas coisas assim que eles não acreditam, né? Outra coisa, tem um castelo lá em Oxford, que ele foi construído há cerca de 800 anos. Pelo método carbono 14, ele foi datado como tendo 7.370 anos. Então, eles erraram em quase 7 mil anos a data de construção de um castelo, que é uma coisa simples. Que dirá de coisas que nós nem vimos, né? Fósseis, os dinossauros, essas coisas. Segundo a teoria darwinista, eu pulei a parte da microevolução. Sim. Então, eles acreditam que existem várias camadas. Cada camada dessa, de carbono, esqueço os nomes, que eu também não sou cientista, irmãos. Eu sou só um curioso no assunto, porque esse assunto me despertou bastante o interesse que eu precisei aprender. Mas eles verificaram, tanto árvores, como o Lucas acabou de citar, como outros, que até mesmo fósseis de dinossauro, que estava, por exemplo, a pata numa camada e o pescoço em outra camada. E quando, segundo eles, cada camada dessa demora cerca de 1 bilhão de anos para se consumar, segmentar essa camada. Então, como é que um dinossauro ia ficar ali, formando naquela camada, durante bilhões de anos? O pé numa camada. Então, ele ficou com o pé preso ali durante 1 bilhão de anos, até formar a segunda camada que prendeu a perna, depois a outra camada que prendeu o corpo, e assim por diante. Eu estou ridicularizando, de certa forma, mas é a realidade. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, rapidamente falar assim, essas mudanças que existem, de fato, na natureza,
são mutações que não trazem vantagem para os animais, nem mesmo para o ser humano. O Mateus já leu o texto lá, que falou que se nós não tivéssemos sido já uma estrutura genética tão poderosa, criada por Deus lá no Éden, que o homem chegava a viver quase 1000 anos, a raça humana já estaria extinta, né? Mas o evolucionismo, ele explica exatamente ao contrário, que vai sempre o quê? Melhorando. Mas a gente vê a decadência da raça humana, né? É bem plausível isso daí, a decadência da raça humana, mas eles acreditam no inverso disso. Todas as mutações que uma pessoa tem acaba se tornando prejuízo. Vou citar um exemplo rápido. Se um morcego começasse a ter asas, né? O que ia acontecer? Se fosse na teoria deles que demorou, vamos chutar aí, 100 milhões de anos para ele criar asas. Imagina o fardo que esse animal ia ter de carregar durante 100 milhões de anos essa genética nele até se tornar perfeita. Gente, não tem sentido uma coisa dessa. Não tem cabimento você admitir que algum corpo ia se submeter a isso. Pelo contrário, no primeiro momento que aquilo estivesse incomodando, o corpo ia tentar se livrar daquilo. Existe realmente uma microevolução no nosso mundo, nos seres humanos, no reino animal, no reino vegetal, mas ela é adaptação à situação, adaptação ao clima e esse tipo de coisa. Prosseguindo. O darwinismo, ele explica a origem da vida como se fosse uma sopa cósmica. É bem assim mesmo que eles falam. Tem lá os aminoácidos, né? Se juntaram numa poça de água morna e aí se combinaram ali sem querer, deu certo de misturando um com o outro, formou a vida. Mas, o Mateus até falou um pouco sobre isso aí já. Enquanto a criação ela sugere planejamento, desígnio e propósito, que é o que nós acreditamos, a evolução ela sugere acaso, casualidade e um aprimoramento ao longo de muitos anos. Crer que o universo é fruto de uma explosão cósmica sem propósito, eu grifei aqui sem propósito, pelo seguinte: quem pode dizer que não foi realmente uma explosão cósmica? Mas se existiu uma explosão cósmica, alguém comandou essa explosão. E alguém maestrou direitinho essa explosão. Ó, explode aqui, joga esse átomo para cá, joga essa molécula para lá, junta isso com aquilo, põe isso aqui nessa órbita, e assim funcionou a criação. Então, acreditar que isso foi feito sem propósito é o mesmo que acreditar que um livro apareça perfeito de uma explosão numa tipografia. Quem é que sabe o que é uma tipografia? Acho que são poucos que sabem o que é uma tipografia aqui, né? Uma tipografia é antes de existir as impressoras e os computadores. Então, para se fazer livros, eles pegavam letra por letra, montado numa peça de chumbo, e juntava ali, letrinha por letrinha, a primeira Bíblia, por exemplo, lá de Gutenberg, lá, ela foi feita dessa forma, letra por letra, e aí era prensado, como se fosse um carimbo, numa página. Então, é como se você pegasse todas essas letrinhas, esparramasse, igual aqueles macarrão de letrinha, misturasse e jogasse para o ar, e querer que surja um livro perfeito. A probabilidade de uma simples enzima se formar acidentalmente de aminoácido, como essa sopa de Darwin, ou de qualquer parte da superfície do nosso planeta, é de 20.000 para 1.
E como existem cerca de 2.000 enzimas, eleva esse número para cerca de 40 milhões em uma. Essa é a probabilidade só de uma enzima se formar acidentalmente através de aminoácidos. Mas o mundo não é só feito de uma enzima, isso é só o começo. A vida, ela só provém da vida. Não tem como do nada formar vida. Lá no século XIX, na França, a Academia Francesa, ela ofereceu um prêmio para quem explicasse a origem da vida da melhor forma. Porque eles já estavam começando a acreditar em coisas tão absurdas como assim, se você deixar uma roupa suja no canto, logo vai surgir rato, vai surgir... Então, um rato entrar ali e se aproveitar daquela sujeira é uma coisa. Agora, dizer que o rato vai surgir do nada porque tem sujeira ali, mas era isso que eles queriam. Eles queriam exatamente dessa forma. Só que um francês, me perdoe se eu pronunciar incorretamente, Louis Pasteur, através de várias experiências, provou que seres vivos, mesmo micro-organismos, bactérias, só podem surgir a partir de outros seres vivos, e então ele ganhou o prêmio. Isso já lá no século XIX. E os darwinistas, diante dessa explicação, o que eles falaram? Sabe qual foi a explicação deles? Que em algum momento da existência do mundo, as condições da Terra devem ter sido diferentes, as leis da ciência devem ter estado num ponto diferente que propiciou a vida, o surgimento abiótico da vida. Ou seja, não explicaram de novo. A respeito ainda de microevolução, eles fizeram testes com a mosca da fruta, que é o ser vivo que tem a vida mais curta. Ele dura só alguns dias. Então eles pensaram assim, um ser que tem a vida curta, evolui bem rápido. Aí então eles começaram, o filho do filho do filho do filho daquela mosca, e fazendo mutações nele. Sabe o que eles conseguiram fazer? Conseguiram transformar uma mosca num leão. Acreditam nisso? Não. Sabe o que eles conseguiram fazer? Mosca com mais ou menos asas, moscas com asas tortas, moscas que não voam, moscas com mais ou menos perna, ou seja, mosca. Nunca deixou de ser mosca. Cachorros são sempre cachorro, não importa quantos cruzamentos de raça se faça entre os cachorros, eles sempre vão continuar sendo da mesma raça. Assim como felinos não cruzam com caninos, porque não são compatíveis os genes. Tiago, nessa questão da mosca, o curioso é que tudo isso era sendo feito com a interferência deles, Isso, com a intenção de mostrar, de provar. Isso, ou seja, estava havendo um planejamento para ver aquelas alterações. Forçado. Estavam forçando para ocorrer aquilo, e só conseguiram destruição. Criação não conseguiram nada. Nenhuma melhora, nenhuma evolução que produzisse melhora. Aí, olha, já é difícil explicar o surgimento simultâneo e espontâneo da vida, ou de sexos diferentes e totalmente compatíveis, surgimento na mesma época. Agora você imagina explicar pela ótica darwinista, que isso aconteceu casualmente, que na teoria deles demora milhares de anos, o complexo processo da gravidez. Será que não seria muito mais fácil, muito mais lógico e até mais inteligente admitir que Deus criou homem e mulher do que crer que uma mutação produziu um macho e uma fêmea em uma mesma época e local do nada? Durante a gestação, uma única célula, formada pela fecundação, divide-se em cerca de 100 trilhões de células. Uma célula vai se multiplicando até se formar cerca de 100 trilhões de células.
Mas não é só matemática, não é só virar 100 trilhão, é virar o quê? Um bebê perfeito. Por isso que essa matemática ela é improvável. Aqui tem mais alguns dados matemáticos. Sob as condições mais favoráveis possível para a teoria darwinista, resumindo, a probabilidade de acontecer esse surgimento seria uma vez a cada 274 bilhões de anos, com chance da ordem de 1 em 10 elevado a 22. Eu não sei nem dizer que número é esse direito. Além disso, a tendência natural, que se explica da tendência naturalista, seria a mãe rejeitar o feto como um corpo estranho, né? Não é natural. Se ela não foi criada para ter bebê, do nada ter um bebê ali, o natural, o corpo ia expulsar. A probabilidade de o nosso universo ter adquirido uma forma apropriada para a vida, por acaso, como eles creem e dizem que é possível que em alguma época isso aconteceu, é de 10 bilhões elevado a 123, valor que ultrapassa a nossa imaginação. Isso não é eu que inventei, isso aqui é do Princeton Institute for Advanced Science, lá dos Estados Unidos. Pode ser verdade que 50 centavos mais 50 centavos formam R$1, ou 500 gramas de ouro forma 1 quilo de ouro, 500 gramas mais 500 gramas. Entretanto, meio bebê mais meio bebê não forma um bebê completo e perfeito. E uma mãe, quando perde um filho também, mesmo que ela tenha outro do seu próprio ventre, ela não vai se dar totalmente por satisfeita. Então, essa matemática é, de fato, improvável. E nós podemos realmente afirmar com toda certeza isso daí. Além disso, para arrematar aqui, cada um desses temas aqui, se for aprofundar, vai longe. Mas existe um ajuste fino, que é a distância da Terra do Sol, a órbita da Terra no sistema solar, o oxigênio, como ele é mantido pela camada de ozônio, a temperatura do planeta e da água e a lei da gravidade. Um pouquinho que mexe nisso daí, poderia tornar inviável a vida na Terra. Eles calculam que 2 ou 3 centímetros que o Sol tivesse mais distante ou mais perto da Terra, poderia já inviabilizar a vida na Terra. Assim como o oxigênio. Quem já esteve em lugares altos, na altitude, vê o quanto é difícil você respirar. Tem gente que passa mal, tem gente que desmaia. Então, o oxigênio também, que é mantido pela lei da gravidade e pela camada de ozônio aqui na região em que nós habitamos e respiramos, é mantido num ajuste fino perfeito, uma sintonia que só nos remete a um planejamento. Não tem como dizer que tudo isso foi apenas obra do acaso. No final das contas, essas teorias só tentam invalidar a criação de Deus. São o trabalho de Satanás de confundir o conceito de semana literal. Consequentemente, invalidar o quê? O sábado. O dia que o Senhor descansou de sua obra e o santificou. Porque o sábado se originou lá na criação e foi preservado até o dia de hoje. A semana foi marcada por Deus, lá na criação, em 7 dias. Outras consequências de crer nessas teorias é que você acaba indo ou para o ateísmo ou para o agnosticismo. E o que mais morre com essas crenças é a esperança. E o apóstolo Paulo fala o quê? Daqueles que não crê, que acreditam na vida apenas nessa terra. Mauro. E se nós somos mais miseráveis entre os homens, já outros filósofos ateus como Nietzsche, por exemplo, eles consideravam superior a maioria dos seres humanos. Ele mesmo escreveu, isso é frase dele,
ele cria que não havia igualdade entre os homens. Por exemplo, a escravidão, ele acreditava que os escravos realmente eram inferiores e condenava os direitos iguais e acreditavam que eles, os filósofos, eram superiores aos demais. Finalizamos com esse texto de Salmo 139, 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras e minha alma o sabe muito bem. Esse tema é muito extenso, eu tive que passar ele muito rápido. Apesar disso, ainda tomei muito tempo dos irmãos e eu peço perdão por isso. Mas se alguém quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, tem bons livros para vocês lerem a respeito disso. Eu posso estar informando alguns livros. Mateus também tem esses livros. E é um assunto que deve ser objeto da nossa atenção. Amém.